Olá! Esse vídeo é um exercício da disciplina de Biometria de Marcadores Genéticos ministrado pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc. Nesse vídeo a gente vai mostrar a construção de mapeamento por intervalo e de mapeamento por intervalo composto para a detecção de QTLs em uma população de Mimulus F2. Nosso grupo é composto por mim, William Giordani, e pelas colegas Aline Sequia, Lilian Bibiano e Mariana Niederreitmann. Então, pessoal, para iniciar o nosso vídeo, eu vou falar nessa parte introdutória como que nós lemos o conjunto de dados e também relembrando o que nós fizemos numa etapa anterior, que foi a construção do mapa de ligação. Esta página que eu estou mostrando aqui é o nosso HTML, que ele vai estar na descrição do vídeo. E neste HTML nós temos a página que nós fizemos a construção, toda a nossa rotina para a construção do mapa e também um vídeo explicativo de todas as etapas para a construção deste mapa. Então, numa primeira parte, nós vamos apresentar o mapeamento por intervalo e numa segunda parte, o mapeamento por intervalo composto. Então, relembrando um pouco do que nós fizemos, nós construímos um mapa de ligação contendo 14 grupos de ligação. E este mapa ele teve 418 marcadores do tipo dominantes e codominantes e também 16 traços fenotípicos. Então, nesta primeira parte aqui do mapeamento por intervalo, nós escolhemos o fenótipo largura de corola para analisar para o mapeamento de QTLs. E aqui, iniciando a nossa rotina, vou explicar um pouquinho do que a gente fez. Então, relembrando que o nosso mapa foi construído utilizando o pacote OneMap, como eu já falei, e aqui a gente tem que utilizar a função WriteMap para que a gente salve este mapa que a gente construiu e a gente dê um nome a ele, que é o nome mimulus_onemap.map. Então, esse arquivo .map é o arquivo do nosso mapa que a gente precisa para fazer o mapeamento de QTL. Então, a gente precisa depois, posteriormente, instalar o pacote QTL para o mapeamento, carregar o pacote utilizando library QTL e nós temos que ler o nosso conjunto de dados. O que é importante é que este conjunto de dados ele seja em arquivo raw file e este raw file que a gente deu este nome aqui, mostrando aqui neste HTML, ele tem que ser arquivado dentro da pasta xdata, que ela está dentro da pasta OneMap do pacote, do programa R. Então, a gente coloca esse arquivo raw file lá dentro. Então, depois disso, nós vamos ler este conjunto de dados utilizando a função read_cross. E esta função read_cross, ela tem diferentes argumentos. Esse primeiro argumento aqui, MM, ele significa que é um arquivo do tipo mapmaker, que também é o mesmo tipo de arquivo que vai ser lido pelo OneMap, então eles são compatíveis, né? Então esse tipo MM. O file, que é o tipo do nosso arquivo, como eu já expliquei na etapa anterior, que é o raw file. E esse argumento mapfile, que é o nosso mapa que a gente construiu na etapa anterior utilizando o pacote OneMap. Então, quando a gente lê o nosso conjunto de dados, a gente vê aqui que é um tipo de cruzamento, uma população F2, 287 indivíduos nessa população, 418 marcadores, como eu já havia dito, e os 16 traços fenotípicos, né, deste conjunto de dados. Então, aqui mostrando como nós plotamos o nosso conjunto de dados, essa função do pacote RQTL, que é chamada plotmap, mostra também o mapa, assim como nós obtivemos pelo pacote OneMap. Aqui ela mostra pelo pacote RQTL. Da mesma forma que nós fizemos, aqui mostrando de 1 a 14 grupos de ligação, para essa população de Mimulus, né? Mimulus. Aqui também nós utilizamos a função plotMissing, que é uma função que vai plotar os genótipos que foram perdidos. Então, aqui a gente pode observar nesta linha aqui no eixo X, de 1 a 14, que são os 14 grupos de ligação. Aqui, nesta linha aqui no eixo Y, os indivíduos dessa população.
E aqui, esses traços em preto, a gente vê os genótipos que foram perdidos. Então é importante a gente plotar e ter uma ideia de como esses dados foram gerados e se é interessante seguir no mapeamento, né? E como eu já havia dito anteriormente, o fenótipo que nós escolhemos para avaliar o mapeamento foi a largura da corola. Aqui essa figura ilustrativa mostrando como que é feito, né, essa fenotipagem. E aqui embaixo nós plotamos, fizemos um histograma deste fenótipo, da largura da corola, utilizando essa função plot.feno. Aqui a gente fez uma alteração na cor, né? Nós adicionamos a cor yellow. E o que a gente precisa destacar nesta parte, porque a gente escolheu este fenótipo, é porque ele teve uma distribuição normal. Aqui a gente vê a maior concentração dos indivíduos aqui no meio do gráfico, no histograma. Então foi este o fenótipo que a gente escolheu. Agora daqui para frente o pessoal vai explicar a rotina que nós utilizamos do mapeamento. Então, dando início agora à construção do mapa, ao mapeamento do QTL, então primeiramente a gente vai estar mostrando toda a análise que a gente realizou para construir um mapa através do método de mapeamento por intervalo. Depois disso, então, a gente vai começar outra análise que vai ser o mapeamento por intervalo composto. Então, dando início ao mapeamento por intervalo, a primeira função que a gente utilizou do pacote RQTL foi a função de intermap. Nessa função, basicamente, o que essa função vai estar fazendo é mover levemente os marcadores que estiverem posicionados um sobre o outro, ou estiverem sobrepostos no mapa de ligação. Então, nessa função de intermap, o primeiro argumento aqui é o mapa de ligação, que foi mostrado pela Lilian anteriormente, como a gente obteve. E o segundo argumento da função é o argumento amount, onde permite ao pesquisador definir o quanto esses marcadores que estiverem sobrepostos devem ser movidos. Em seguida, são calculadas as probabilidades dos genótipos em cada posição do genoma, com base nos marcadores flanqueadores do mapa de ligação. E para isso, o pacote RQTL usa a abordagem multiponto. Então, para calcular essas probabilidades, nós usamos a função calc.genoprob e demos o nome do objeto de MIMULUSPROB. Essa função ela tem como argumentos o arquivo com os dados do mapa de ligação ajustados com os de intermap, que nós tínhamos dado o nome de mimulus.jm_im. Step igual a 1, que indica que o cálculo dessas probabilidades será feito a cada 1 centimorgon. Off-end igual a 0, que é um argumento que indica que esses cálculos dessas probabilidades serão feitos até o último marcador de cada grupo de ligação. Se fosse igual a 1, esse cálculo seria 1 centimorgo após o último marcador de cada grupo de ligação. Error.prob igual a 0,001, que é um argumento que indica que nós estamos assumindo um erro de genotipagem de até 0,1%. A função de mapeamento, através do argumento mapFunction igual a cosamb, ela indica a função de mapeamento que faz a conversão de frações de recombinação para distâncias genéticas. E o argumento stepWidth igual a fixed, que indica que o cálculo dessas distâncias serão em posições fixas e não variáveis nos intervalos. Então, a próxima função que a gente utilizou foi a função singeno, que basicamente vai servir para a imputação de genótipos perdidos. Essa função utiliza a cadeia de Markov oculta para imputar genótipos perdidos, dados os genótipos que a gente possui. Basicamente, os argumentos dessa função são muito parecidos aos argumentos da função calc.genoprob que a Mari acabou de falar. Contudo, aqui a gente vai estar usando então o mapa proveniente depois de calcular as probabilidades condicionais dos genótipos. E a grande diferença entre as duas abordagens aqui, as duas funções, é esse argumento NDROS. Nesse argumento, o pesquisador pode definir o número de simulações que ele quer que sejam realizadas. Então, pode-se pensar que quanto maior for esse número, melhor o conjunto de dados vai ficar após passar por essa função. Contudo, essa função ela requer um esforço computacional muito grande. Então, basicamente, o que se recomenda fazer é, se você tem um recurso computacional bom o suficiente, com bastante memória, quanto maior for esse valor, melhor. Contudo, quando esse recurso for limitado, o que se recomenda fazer é ir aumentando esse valor e ir observando o resultado.
Quando o pesquisador ou você estiver vendo que os resultados não estão se alterando muito, então você pode definir como aquele valor de N-dross ali ser suficiente. A gente realizou esse teste e basicamente o que a gente obteve foi que um valor adequado seria basicamente 16 simulações. Então, depois disso, é feita uma varredura no genoma, calculando-se os LODs em cada grupo de ligação. E para isso é utilizada a função scan1, que tem como argumentos o arquivo de dados que foi gerado pela função singeno, que foi explicada pelo William, o argumento phenocol, igual a 16, que se refere ao fenótipo que nós estamos considerando no mapeamento de QTLs. E também precisamos discriminar o método que vai ser usado para fazer o mapeamento por intervalo. Aqui nós usamos primeiramente o método feito pelo algoritmo EM e também, posteriormente, pelo método de aproximação de Rayleigh-Knott. É interessante observar aqui que essa função ela dá um warning que indica que ela não foi feita para 11 indivíduos em que se estavam faltando os fenótipos. Esse fenótipo largura do corolla que nós estamos considerando. Então, aqui no head dessa função, a gente pode ver que é calculado um LOD para cada cromossomo em cada posição de cada cromossomo. E no summary dessa função, nós podemos ver que ela traz o maior LOD, o LOD máximo em cada grupo de ligação e a respectiva posição. Então, é por isso que essa função se chama scan1. Então, nós podemos visualizar melhor esses dados obtidos com essa função aqui nesse gráfico, que foi feito por meio do método do algoritmo EM. E aqui nós podemos ver os resultados dessa função feita pelo método de aproximação de Rayleigh-Knott. Então, nós podemos ver aqui que o maior LOD foi no cromossomo 14, com um LOD de 9,08. E aqui estão plotados os resultados obtidos por meio da aproximação de Rayleigh-Knott. Então, para visualizar melhor ainda esses resultados, obtidos tanto pelo algoritmo EM quanto pelo Rayleigh-Knott, nós plotamos os resultados desses dois métodos aqui, em que em azul pelo método EM e em vermelho é pelo Rayleigh-Knott. E nós podemos ver praticamente uma total sobreposição desses métodos, indicando que eles têm resultados praticamente idênticos. Então, já de cara, a gente pode ver que, com esses dois picos aqui, um no grupo de ligação 3 e outro no grupo de ligação 14, que existem provavelmente QTLs nessas posições. Mas a gente ainda não pode dizer com certeza, sem se basear num limiar de significância. Então, para calcular esse threshold, desse nível de significância, a gente vai utilizar a mesma função que foi mostrada pela Mari agora há pouco, que é a função scan1, utilizando o método HK, e a única diferença aqui é que a gente vai utilizar esse argumento, nperm. Basicamente, o que essa função, utilizando esse argumento, vai estar fazendo é que ela embaralha os fenótipos N vezes, nesse caso aqui a gente especificou 1000 vezes, e após embaralhar o fenótipo cada vez, a gente vai estar assumindo uma condição de H0, ou seja, a gente assume que não vai haver QTLs naquele conjunto de dados. Depois disso, a gente toma o maior LOD de cada uma dessas simulações, de cada uma dessas 1000 simulações. E a gente pode plotar esses LODs numa distribuição de frequência. Então o que a gente percebe aqui é que mesmo em uma situação de H0, onde não é para ter nenhum QTL, a gente observa algumas situações aqui onde vai aparecer um QTL significativo. E isso é dado pelo acaso. Contudo, quando a gente toma um percentil aqui de 90, um percentil de 95, isso significa que a gente está admitindo que esse acaso aqui vai acontecer no máximo em 5% das vezes. Ou seja, o nosso nível de significância aqui vai ser 5%. E esse percentil aqui, tomado no 95% dos dados aqui, foi, para o nosso caso aqui, 3,73. Ou seja, o nosso threshold é o LOD score de 3,73. A gente só vai considerar que uma posição tem um QTL quando ela ultrapassar esse limite do LOD score. Então, mais uma vez, plotando aquele mesmo gráfico que a Mari já apresentou, que a gente já conhece, a gente tem aqui os dois métodos, né? O mapeamento do QTL pelos dois métodos, e o que a gente percebe aqui é que, como a gente já podia especular anteriormente, mas agora com um teste, um nível de significância, é que a gente possivelmente tem um QTL aqui,
no cromossomo 3 e a gente tem outro QTL aqui no cromossomo 14. Utilizando então, aqui fazendo um summary dessa função, já considerando o nível de significância, ele vai retornar exatamente então que a gente tem um QTL na posição 94 no cromossomo 3 e outro na posição 113 no cromossomo 14. Agora, o que a gente faz é utilizar essa função makeQTL. Essa função ela vai criar um objeto aqui, que a gente definiu como QTL IM, e vai retornar então exatamente a posição específica do QTL em cada grupo de ligação. No nosso caso aqui, depois a gente fez um plot, aqui só para mostrar que a gente especificou, né, onde que estava o QTL para essa função, e utilizou esse argumento prob, que ela considera então as probabilidades que já foram calculadas anteriormente dos genótipos, e a gente plota isso através dessa funçãozinha aqui, e a gente tem aqui o mapa de ligação, que foi demonstrado lá no início pela Lília, e agora a gente tem exatamente as posições dos QTLs nesse mapa de ligação. Então, posteriormente, o que a gente fez foi calcular os efeitos de aditividade e dominância. Para isso, a gente utilizou essa função effectscan, que ela plota um gráfico com os efeitos de aditividade, que no caso em azul e dominância em vermelho. Essa função utiliza basicamente esses cálculos aqui para calcular o efeito de aditividade e dominância. Para a aditividade, ela calcula a média dos indivíduos que tinham, a média do fenótipo dos indivíduos que tinham o genótipo Bzão, menos a média do fenótipo dos indivíduos que tinham genótipo Azão, dividido por 2, para calcular os efeitos de aditividade. E para calcular os efeitos de dominância, aqui eu pedi desculpa que a nossa fórmula aqui sai um pouquinho errada, acho que esse display aqui tem que passar para frente que já resolve. Basicamente, então, para calcular o efeito de dominância, você faz a média dos heterozigotos menos a média dos indivíduos homozigotos. Então é a média do azão mais a média do Bzão dividido por 2. Depois faz os heterozigotos menos o resultado dessa fração. Então, dessa forma, aqui só para lembrar aqui dos argumentos dessa função aqui, os mais importantes, né? Aqui a gente só dividiu em 2, colocou primeiro 7 cromossomos, depois os outros 7 lá embaixo, para ficar mais didaticamente mais interessante. Aqui então o fenótipo que a gente utilizou. Esse getSE é para pegar o desvio, o erro padrão, desculpa. A gente colocou aqui fósforo, deixou que para esse exemplo aqui não era necessário, mas basicamente ele pinta aqui ao redor da linha onde está o limite do erro padrão. O draw para desenhar o gráfico. Esse gap para dividir a distância que divide um cromossomo do outro aqui. MTIC aqui para as marcações dos marcadores, aqui embaixo. E aqui as outras funções todas do gráfico para deixar o gráfico mais visual. Aqui para os primeiros 7 cromossomos, depois para os outros 7. Esse aqui a gente vai discutir um pouquinho melhor lá quando a gente falar do mapeamento por intervalo composto. Então, depois disso, a gente utilizou essa função fitQTL, onde a gente fala para a função, a gente fala onde está posicionado o QTL e cria um objeto contendo os dados com o QTL. Então, basicamente aqui, nesse caso, ele gerou uma análise de variância, considerando os dois QTLs que a gente identificou, o do cromossomo 3 e do cromossomo 14. E aqui ele calculou os efeitos dos QTLs e aqui o intercepto, né? E os efeitos das posições dos QTLs. E também o percentual da variância fenotipo explicado por essas posições. Então aqui, conforme solicitado, então a gente tem aquela tabelinha com o grupo de ligação, 3 e 14, cada um dos QTLs que a gente identificou. Aqui a posição desses QTLs, posição 94 no cromossomo 3 e 103 no cromossomo 14. Os logs, os efeitos aditivos, a gente vê aqui que foram superiores a 1 os efeitos aditivos. E os efeitos de dominância, aqui no cromossomo 3 a gente tem o efeito de dominância negativo e aqui praticamente zero o efeito de dominância no cromossomo 14. A variância fenotípica explicada em cada um, então do cromossomo do QTL no cromossomo 13, a explicação da variância fenotípica foi de 4% e a explicação da variância fenotípica do QTL no cromossomo 14 foi de quase 10%. Basicamente, esses foram os resultados e agora a gente vai estar mostrando o mapeamento por intervalo composto.
Então agora nós terminamos a parte sobre mapeamento por intervalo e começamos a parte sobre mapeamento por intervalo composto. Nós também fizemos para o mesmo fenótipo, largura da corola, e aqui apresentamos alguns dos comandos que já foram utilizados lá em cima no mapeamento por intervalo para mostrar como seria feito o mapeamento por intervalo composto de uma forma independente. Primeiramente, é necessário chamar o pacote QTL. Depois se especifica o diretório em que está o arquivo raw com os dados genotípicos e fenotípicos. Esse arquivo ele é combinado com os arquivos no mapa de ligação por meio da função readCross, que cria um objeto do tipo cross. Nesse caso nós definimos como f2_QTL_mimos. Só lembrando que nesse arquivo, nesse objeto, nós temos o número de indivíduos, o número de marcadores e de fenótipos, por exemplo, entre outras informações. É usada a função jittermap, que move ligeiramente os marcadores. Depois é feita o cálculo das probabilidades dos genótipos em cada posição do genoma. Os dados de genótipos perdidos são imputados por meio da função singeno. E o que muda em relação ao mapeamento por intervalo, aqui no mapeamento por intervalo composto, são usadas covariáveis ou cofatores, que são marcadores no genoma que podem ter alguma influência na detecção de QTLs. E esses marcadores, essas covariáveis, eles controlam a variação fora do intervalo que está sendo analisado, melhorando assim a precisão do mapeamento. Então, algumas questões devem ser consideradas quando se faz a seleção dessas covariáveis. Quando se selecionam muito poucas, abaixo do nível ideal, não se tem uma redução da variância residual, e assim não é possível se estimar os efeitos com precisão. Se são escolhidas muitas covariáveis, acaba se fazendo uma superparametrização do modelo e isso reduz o poder da análise. Então, o procedimento que nós utilizamos aqui para fazer a seleção dessas covariáveis é um procedimento que é bem usado em regressão múltipla, que é o stepwise. E ele evita a seleção de marcadores que estejam muito próximos do possível QTL. A função do RQTL, que é usada para fazer esse procedimento, é a stepwise QTL, que tem vários argumentos, mas os argumentos que nós utilizamos aqui foram o nome do objeto cross, que foi derivado da imputação dos dados pela função singeno, então é a mimos.qtl_sim, phenocall, que é o fenótipo que nós estamos utilizando, o método de mapeamento por intervalo que nós vamos utilizar. Nós demonstramos anteriormente que o método de Hallen-Knott ele é muito parecido com o obtido por meio do algoritmo EM. Model igual a normal, que se refere à distribuição normal dos fenótipos. Refine locations, que é uma função se é igual a true, melhora a estimativa das posições dos QTLs no genoma. E verbose igual a true, que indica que vai aparecer no console o progresso dessa função. Então, aqui no final do stepwise, nós obtemos 4 QTLs que servem como um indicativo de que nós podemos selecionar 4 cofatores. Então, depois de definir o número de covariáveis, nós utilizamos a função sim, que tem alguns dos argumentos que já foram explicados anteriormente, mas também o argumento nmar_covar, que significa o número de covariáveis que foram definidas, então 4, e também o argumento window, que se refere a um espaço mínimo para o posicionamento das covariáveis. Então agora, basicamente para definir o número o threshold, o log score mínimo para o qual vão ser considerados os QTLs, a gente utilizou, assim como a gente mostrou anteriormente no mapeamento por intervalo, a gente utilizou aqui a mesma função do Composite Interval Map, do SIM, só que adicionando também aqui um número de permutações, que assim como a gente mostrou anteriormente, a gente utilizou 1000 permutações. Então, basicamente, ele faz aquilo tudo que a gente
falou anteriormente, embaralha os dados, considerando uma situação, considerando a casa, considerando H0, e a gente definiu aqui no percentil 95 qual o load score do percentil 95. Então, nesse caso aqui, o load score foi 4,59. Então, depois disso, então, a gente plotou o resultado desse mapeamento por intervalo composto. Então, aqui está representado, a gente dividiu em 2 gráficos só para ficar mais didático, para que ficasse mais, a resolução ficasse melhor. Basicamente, então, aqui está o mapeamento por intervalo composto. Esses pontos em vermelho a gente colocou através dessa funçãozinha aqui, que são as covariáveis. Então, aqui a gente vê 2 picos, só que nenhum dos dois conseguiu passar do LOD. O LOD estaria aqui em cima, na posição 4.5. E aqui, os últimos cromossomos, do 8 ao 14. Aqui, então, também as outras 2 covariáveis que a gente definiu. E aqui, no cromossomo 14, então, um pico, onde o pico do LOD passando a significância. Então, aqui é uma região de um provável QTL. Chamando o summary dessa função e definindo o threshold, ele mostra que tem na posição 112 do cromossomo 14, onde vai estar posicionado esse QTL, que obteve um LOD de 9,3. A gente utilizou novamente, como falado anteriormente, a função makeQTL para criar um objeto especificando a posição do QTL identificado, que aqui está representado no cromossomo 14. Então, basicamente, se a gente lembrar, lá atrás a gente tinha no intervalo map a gente tinha 2 QTLs, um no cromossomo 3 e um no cromossomo 14, agora a gente ficou apenas com aquele do cromossomo 14. Para calcular os efeitos aditivos de dominância, novamente foi utilizado aquela mesma funçãozinha effectscan que a gente mostrou anteriormente, que calcula daquela maneira lá, que também já foi mostrado, os efeitos de atividade e de dominância. Aqui também, mais uma vez, ficou com esse errinho aqui, a gente vai tentar resolver isso aqui para publicar posteriormente no online. Então aqui, demonstrado então, nesse gráfico, então aqui em vermelho a gente tem os efeitos de dominância em cada posição do genoma e os efeitos de atividade em azul. Essa função effectscan, a gente define aqui o número de cromossomos, aqui também a gente dividiu em 2 para ficar mais didática. O fenótipo que a gente está considerando, que é o fenótipo 16. Esse get aqui, ele calcula o erro padrão. Se você colocar aqui true, ele calcula o erro padrão. E aí ele mostra no gráfico uma regiãozinha aqui colorida, demonstrando o erro padrão associado a cada posição. Essa função draw é para plotar o gráfico. Esse gap 25, basicamente, é essa distancinha entre um cromossomo e outro. As outras funções aqui são todas com relação ao plot do gráfico. Então, basicamente, não tem tanta importância assim, para o mapeamento do QTL. Então, aqui demonstrando os outros cromossomos, né? Os cromossomos que não foram demonstrados ali em cima. Então, aqui o que chama muita atenção é, aqui no cromossomo 11, esses 2 picos bem fortes assim, de efeito de dominância, aqui é aditividade, e aqui no cromossomo 14 só aditividade. Então, para a gente mostrar isso aqui, a gente resolveu utilizar esse effect plot. Basicamente, esse effect plot faz o quê? Ele calcula a média dos indivíduos que possuem genótipo homozigoto, no caso aqui a azão, a média dos genótipos homozigotos para o alelo bezão, e os indivíduos que possuem o genótipo heterozigoto. Quando a gente plota o gráfico, então basicamente, se a gente não tivesse efeito de dominância, o que se espera é que o indivíduo heterozigoto tivesse aproximadamente aqui, e aqui a gente tivesse uma reta quase perfeita. Como a gente tem efeito de dominância, essa reta não fica perfeita porque os indivíduos heterozigotos não seguiram aquele padrão que seria esperado na ausência de dominância. Então aqui a gente nota que a dominância está puxando para baixo. Então a gente possivelmente tem um efeito negativo de dominância aqui para esse marcador aqui que está localizado no cromossomo 11, que é aquele que a gente observou. Além disso, a gente também tem efeito de aditividade. Caso não tivesse efeito de aditividade, a gente teria uma reta aqui, não teria diferença entre o azão e o bezão. Então, basicamente, nesse caso aqui, cromossomo 11, a gente tem os 2 efeitos bem evidentes. E é basicamente o que a gente percebe aqui nessa posição. Os 2 efeitos bem evidentes. No cromossomo
14, por sua vez, que é onde está o nosso QTL, é a posição do nosso QTL, a gente percebe aqui que, como eu falei antes, se não tivesse efeito de dominância ia ter uma reta quase perfeita, é o que a gente tem aqui. Então, um efeito de dominância muito baixo, ou quase nulo, e a gente tem efeito de atividade. Então, confirmando lá em cima, é isso que a gente percebe. Tem pouco efeito de dominância aqui e um efeito de atividade alto. Então, por fim, a gente utiliza novamente, como já demonstrado, essa função FIT-QTL, que a gente especifica aqui para ela que a gente tinha um QTL, ela ajusta o modelo com esse um QTL. A gente também tem essa funçãozinha getStats aqui, que ele calcula também os efeitos nessa posição do QTL, e além dos efeitos ele também calcula a matriz de variância e covariância residual. Então aqui a gente tem a estimativa, né, da dominância e atividade nessa posição do QTL, e aqui o percentual da variância explicado. Só que a gente utilizou essa função aqui para chamar uma tabela. Essa tabela então contém o nosso QTL, como foi solicitado no exercício. A gente tem uma tabela contendo o grupo de ligação, que seria o grupo de ligação 14, a posição do QTL, essa posição 112, o LOD do QTL 9.3, efeito de atividade 1.86, de dominância 0.116 e a explicação da variância fenotípica de mais de 14%. Para comparar os resultados de mapeamento de QTLs por intervalo e por intervalo composto, os resultados de LOD para cada um dos cromossomos em ambas metodologias foram plantados nesse gráfico. As linhas em vermelho e azul representam os resultados do mapeamento de QTLs por intervalo, e o threshold representado por essa linha tracejada em vermelho. Para o mapeamento de QTLs por intervalo composto, os resultados foram plantados nessas linhas em verde e o threshold representado por essa linha tracejada em azul. Para melhor verificar e observar os resultados deste trabalho, os grupos de ligação foram divididos. Neste primeiro gráfico, então, para os grupos de ligação 1 a 7, foi observado que foi detectada então a presença de um QTL no grupo de ligação 3 pelo método do mapeamento de QTLs por intervalo. No entanto, esse QTL não foi identificado no mapeamento de QTLs por intervalo composto. Para os grupos de ligação 8 a 14, ambas metodologias detectaram a presença de um QTL no grupo de ligação 14, como vocês podem observar aqui nessa figura. Para melhor visualizar então este grupo de ligação que detectou o QTL no grupo de ligação 14, ele foi representado sozinho então nessa figura, em que aqui nós podemos evidenciar que a utilização de cofatores no mapeamento de QTLs por intervalo composto permite uma melhor precisão da posição do QTL detectado. Bom, para poder discutir então os resultados de mapeamento de QTL deste trabalho, nós nos baseamos nesse artigo de Fishman e outros colaboradores, que são os mesmos autores do mapa de ligação de Mimulus, e que eles utilizaram então uma metodologia muito similar à nossa, o mapeamento de QTLs por intervalo composto, porém numa abordagem um pouco diferente. No nosso caso, nós nos baseamos em apenas uma característica, que é a largura da corola, e no trabalho deles, eles utilizaram várias características florais simultaneamente. Nessa tabela, então, estão representadas todas as características que foram avaliadas simultaneamente por eles, bem como a média dos ambos os parentais utilizados no cruzamento, a média dos F1 e a média dos F2. Dando ênfase, então, aqui à nossa característica largura da corola, podemos observar, então, que a média dos F1 foi um pouco superior à média observada entre os parentais, mostrando aqui que o Mimulus gutato deve ter média superior ao Mimulus nasutus, indicando, então, uma dominância parcial dos alelos de Mimulus gutatus. Nessa figura, então, estão todos os QTLs identificados para cada grupo de ligação no trabalho de Fishman e colaboradores, e comparando, então, o mapa de ligação obtido no nosso trabalho e no trabalho de Fishman e colaboradores, podemos observar que o grupo de ligação 10 faz referência ao nosso grupo de ligação 14. E o grupo de ligação 3 do nosso trabalho é o mesmo grupo de ligação 3 do grupo de Fishman e colaboradores. Quanto aos resultados de mapeamento por intervalo,
podemos verificar que Fishman também detectou presença de QTLs no grupo de ligação 3 e no grupo de ligação 10, assim como nós detectamos presença de QTL no grupo de ligação 3 e no grupo de ligação 14. No comparativo do mapeamento de QTLs por intervalo e por intervalo composto, também foi verificada a presença de QTL no grupo de ligação 10 no trabalho de Fishman e colaboradores, assim como foi verificada a presença de QTLs para essa característica no grupo de ligação 14 do nosso trabalho. Bom, todos os trabalhos citados nesse vídeo, bem como esse site HTML gerado e utilizado na apresentação, estão aqui na descrição desse vídeo.